depois nós vamos ter a correção dos exercícios e depois o islamismo, né? A expansão árabe islâmica durante o período lá do Maomé até os califas da dinastia abássida. Pessoal, agora eu quero também contribuir para o nosso debate fazendo o compartilhamento da tela, né? Sempre importante compartilhar a tela. Então vamos lá. Compartilhar a tela. Eita, agora sim. Compartilha a tela. Espero que vocês estejam indo bem também nas provas do ângulo, hein? Que foram, né? Que tenham ido bem na prova do ângulo. Que a prova do ângulo é muito importante para vocês testarem seus conhecimentos para os vestibulares que vêm vindo aí, vem chegando já, daqui 2 anos e pouco, vocês já estão fazendo, passa rápido. Ó, aula 15, página 304, parte 2, nós vamos ver aí a parte que se refere a esses reinos aqui, ó. Não, esses reinos que estão aqui, os reinos bárbaros que se formaram na Europa após o declínio do Império Romano do Ocidente. Nós já vimos essa área vermelha aqui, ó, Império Romano do Oriente, né? Bizâncio, Império Bizantino. Agora é o que foi feito, vamos dizer assim, do Império Romano do Ocidente, com as invasões dos povos que vinham aqui, né, da região leste da Europa e que foram entrando lá no Império Romano e formando esses reinos bárbaros, ó, reino visigótico, reino dos vândalos, suevos, burgúndios, ostrogodos, francos, que é o mais importante, que a gente tem que lembrar dele, hein? Ó, reino franco, não esquece o reino franco, hein? Tá bom? Então, esses povos que vão chegar aqui e vão formar com uma herança romana muito forte, mais o cristianismo lá do Oriente Médio, a civilização ocidental. Lembrando que também Roma já havia se cristianizado, né? Roma também já tinha se cristianizado no final do seu... a partir do século I, II, né? Roma já estava cristianizada, tá? Alta Idade Média, então, relembrando aquela primeira fase do século V ao século X, então, da queda do Império Romano até a convocação das Cruzadas, quando nós vamos ter uma série de transformações que já vão marcar a Baixa Idade Média. Essa etapa aqui, ó, é a etapa típica do modo de produção feudal, né? Que é aquele modo de produção baseado no trabalho do servo, baseado na exploração do servo pelos cavaleiros e pelo clero, também, né? O clero também explorava, tá? Tinha uma classe que produzia e duas que não produziam. Então, o objetivo dessas duas que não produziam era retirar daquela que produzia, né, o seu sustento, através das obrigações feudais. Lembra obrigações feudais que vocês estudaram lá, acho que no 7º ano, né? A corvéia, que era a obrigação de trabalhar nas terras do senhor, sempre a obrigação do servo, né? O tostão de Pedro, que era a obrigação do servo pagar para a igreja, tostão de Pedro. O dízimo, que era outro imposto também pago para a igreja, 10% do produto. Tá? Também as banalidades, serviços que o servo fazia no castelo, né? Ou drenar pântanos, tá? Então, no feudo, né? E também nós vamos ter a talha, que era uma parte da produção do servo que ia para o senhor feudal. A mão morta, quando o senhor feudal queria, e o servo que estava na terra morria, o pai morria, para os filhos continuarem na mesma terra, eles tinham que pagar um imposto. A taxa de casamento, o direito à primeira noite, né? Quando o servo se casava, a noiva passava a noite de núpcias com o senhor feudal. Enfim, uma série de
obrigações, né? Uma série de obrigações. Então, esse mundo medieval que eu estou descrevendo, que era centralizado numa unidade produtiva chamada feudo, que era dividida em manso senhorial, que eram as terras do senhor, o manso servil, que eram as terras dos servos, e a região dos bosques, do castelo, né? Os bosques eram as terras comunais, então, que era de todos, né? Onde o servo podia pegar lenha e o senhor feudal podia pescar, podia caçar, etc. Bem, esse mundo era baseado, então, em grande parte nesse grupo aqui, ó, os povos que os romanos chamavam de bárbaros, porque eles não entendiam o que esses caras falavam. Era bar, tipo blá, 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 bar. Né? Por isso a palavra bárbaros, por não entender o que eles falavam, não entender o idioma deles. Povos que não tinham cultura greco-romana. Povos do Danúbio, lá de cima, do Rio Reno, tá? Da Ásia. Olha aqui, ó, um grande número de povos. Os que mais nos interessam são os germânicos, né? Embora também tivesse eslavos, embora também tivesse asiáticos. E dos germânicos, que habitavam a região onde hoje em dia é Danúbio e Reno, mais ou menos, até a Rússia, né? Desses povos todos, tem um que nos interessa mais, que é este aqui. Ó. Eu vou dar um jeito de destacá-lo aqui, por uma tinta aí, ó, vermelha, aqui, ó. São esses caras aqui, ó, o Reino Franco. Esse é o mais importante. Se você não conseguir lembrar de nada, se o seu cérebro é do tamanho de um grão de arroz, se a sua memória é de um computador dos anos 80, lembra só disso. O Reino Franco. Os francos, tá? Os francos que eram compostos por duas tribos, né? Duas tribos mais importantes, a tribo dos Sálios e a tribo dos Ripuários, né? Que depois essas duas tribos foram unificadas, né? E aí depois nós vamos ver como é que foi isso aí, tá? Então, por favor, esse reino aqui é o mais importante de todos. Os outros reinos tiveram curta duração, acabaram sendo absorvidos pelos árabes, pelos bizantinos ou mesmo pelos francos, tá? Uma economia que era baseada na troca, né? Baseada na troca, deuses, antes de se cristianizarem, né? Eles eram politeístas, então tinha deus da guerra, assim, deuses ligados a forças da natureza e a guerra, ou eventualmente né, alguma profissão. Eram povos ágrafos, eles não tinham escrita, e as histórias eram passadas através da oralidade, tá? O líder político era um tipo de povo desses, né, que vai passando pela terra de todo mundo, que eles são nômades ou seminômades, e não dá para ter propriedade privada, porque não dá para você levar a terra nas costas, né? Então, os líderes eram geralmente os guerreiros. E esses guerreiros se ajudavam entre si, né? Porque na guerra, na batalha, o cara que está ao seu lado, se você não confiar totalmente nele, não adianta. Ele está lá para te ajudar, tá? Então, esses guerreiros tinham um laço muito forte entre eles que eles chamam de comitatus. Então, alguma coisa era conquistada, eles dividiam entre eles aquilo que era conquistado. E o líder, né, o poderosão lá, é que decidia o que ficava com cada um. Isso dá origem a uma coisa que nós chamamos de relações feudovassálicas. Relações feudovassálicas entre um suzerano, um rei, e os seus vassalos, né? Que eram as pessoas que recebiam o benefício. Tá? É o comitatus. Comitatus. Eles não adotavam o direito romano, naturalmente, né? Eles adotavam um direito baseado nos costumes. Quer dizer, resolver as coisas
como conforme elas iam acontecendo, né? Então, apareceu lá houve um roubo, vamos dizer, houve um roubo. Então, como nós vamos resolver isso? A gente já sabe quem é o culpado, é fulano. Vamos cortar a mão dele? Cortar a mão não, pô. Tá, então vamos cortar o quê? Vamos enforcar ele. Tá, pronto. E aí eles decidiam assim. Aí sempre que houvesse um roubo, eles aplicavam a mesma pena, né? Se fosse igual. Mas ó, lembra quando o fulano roubou? A gente enforcou ele, isso aí tem que ser enforcado também, ele também roubou. Então era com base nos costumes, né? Na tradição que se fazia a justiça. Como eu disse, sem propriedade privada, porque não tinha, né, num povo nômade ou seminômade, como garantir a propriedade, né, a terra. Eles iam passando por lugares. Tá? Olha aí. Como eu falei, então, está aqui, olha que beleza. O feudo era o centro, o feudo era o centro da vida econômica, tá? Não voltada para a produção de excedentes comercializáveis, não. Era só para subsistência. Até porque eram tempos muito inseguros, né? O feudo se originou da vila lá dos romanos, lembra da crise do escravismo? Aí se originou o feudo. As grandes fazendas romanas autossuficientes viram feudos, tá? Então o feudo produzia basicamente tudo que era consumido lá dentro. Não se consumia muita coisa, para falar a verdade, né? Não é que nem hoje em dia, mas o que era consumido era mais ou menos produzido ali, quase não havia comércio. Então, era mais poderoso, era mais rico, era mais respeitado aquele que tivesse mais terras. Por isso que a gente diz que a riqueza, a noção de poder era imobiliária, imobiliária, enquanto que no capitalismo a riqueza é mobiliária. Está saindo sol. A riqueza era mobiliária. As três partes básicas aqui, ó, eram o manso senhorial, onde as terras do senhor, né, onde estava o castelo, e as terras mais férteis, que eram cultivadas pelo servo dentro das obrigações servis. O manso servil, que eram, digamos assim, as tenências ou glebas que eram cedidas em usufruto ao servo. Não era do servo, não era do servo, era do senhor feudal, tá? E ali o servo produzia nas piores terras aquilo que ele iria comer, o que sobrasse, e o resto ele tinha que pagar de imposto. E o manso comunal, as terras que pertenciam a toda a comunidade de uso comum, tá? As casas todas muito, muito, muito simples, sem muita noção de privacidade, a cozinha virava quarto, enfim, tá? E as aldeotas que iam se formando, né, nos vilarejos aí, tá? Mas onde tinha plantação, o castelo mais aqui ao fundo, olha, as casinhas dos servos aqui na frente, tá? A sociedade era o que nós chamávamos ontem na aula de sociologia de sociedade estamental, composta basicamente por três estratos, né? Três grandes, três grandes grupos, tá? O clero, que tinha terra, poder político e poder ideológico, porque podia, digamos assim, interpretar a palavra de Deus na Bíblia. Então eles eram os grandes conselheiros lá dos nobres, faziam meio campo com o povão, falavam, povão, não se revolta não. Tá? A nobreza, que tinha um poder descentralizado e era a casta da defesa militar, né? Era o estamento da defesa militar. Tá? E, finalmente, os servos, né? Sujeitos a inúmeras obrigações, como nós já falamos, né? Corvéria, talha, banalidades, mão morta, captação, formarreagem é aquela da primeira noite, né? Captação é pelo tamanho da família. E os vilões, pessoas que viviam nas cidades, artesãos, que precisava de alguém para fazer a roupa, para fazer a vela, para iluminar, para construir uma casa, o ferreiro,
né? Então, esses caras viviam nas vilas, eram os vilões. Entre os nobres, havia aquilo que eu falei, que são as relações de suzerania e vassalagem. O suzerano é o cara que dá o feudo para o vassalo, que é o cara que recebe o feudo. Evidentemente, esse vassalo, se achar que o feudo é muito grande, ou se ele precisar, né, ele pode também virar suzerano e dar uma parte do feudo dele para outro cara, que também vai ser vassalo, que pode dar uma parte do feudo dele para um outro cara. Então você é ao mesmo tempo vassalo de um cara e suzerano de outros, né? Então essa relação faz com que o poder do rei lá no alto, né? Lá no alto da pirâmide, aqui, ó, o rei tem um poder muito descentralizado, tá? O poder descentralizado em relação ao rei. Ó, como eu falei, então, tudo isso aqui inicialmente era do mesmo cara. Aí ele falou, não, tem três caras aqui que me ajudaram, três guerreiros que me ajudaram. Vou dar para eles aqui o feudo. Né? Um feudo para cada um. Eu fico com essa parte e divido isso aqui entre eles. Né? Esse aqui, ó, que recebeu tudo isso aqui, falou, não, pô, eu preciso dividir, porque esses outros nobres aqui me ajudaram. E aí ele divide. Esse cara aqui, esse vassalo aqui, fala, não, puxa vida, eu tenho tanta terra, eu posso dividir com esses outros aqui. E aí ele vira suzerano deles, ó. Então, esse D3 deve obediência para o C2, que deve obediência para o B1, que deve obediência para o A. Então você imagina só, para esse A, o rei, fazer com que esse D3 aqui o obedeça, é difícil, tem toda uma cadeia de relacionamentos, de lealdades aqui para cumprir. Por isso que a gente diz que o poder é descentralizado em relação ao rei. Né? A ideologia, né? Quer dizer, quem fazia com que a superestrutura, né, das ideias se impusesse aos servos, era a Igreja Católica. Tem um filme muito bom chamado O Nome da Rosa. O nome do filme é O Nome da Rosa, que tem no YouTube. É um filme muito legal, que mostra bem como era a vida na Idade Média. E é um filme bacana, porque é um filme de mistério, O Nome da Rosa, que mostra uma série de assassinatos dentro de um mosteiro medieval, sabe? Então tem a biblioteca lá, e aí uns crimes misteriosos, e chamam um investigador, né, William de Baskerville, para quem faz inclusive esse papel é o Sean Connery, recentemente falecido, que vai, através da lógica aristotélica, descobrindo quem cometeu esse crime, esses crimes, e o porquê. O nome da rosa. Né? Então, a igreja que mandava em tudo é o teocentrismo, ó, Deus no centro. Notem que isso aqui só vai se modificar, isso aí só vai se modificar lá no Renascimento, já lá no século XIII, XIV, né? Quando nós vamos ter o antropocentrismo. Tá? A igreja tinha uma capilaridade muito grande, quer dizer, em qualquer aldeia, em qualquer vila, em qualquer castelo, tinha lá uma capela, um padre, sabe? Então, esse tipo de capilaridade, de distribuição, é muito importante para os reis terem presença em todo o reino através da igreja. E o que a igreja defendia? Olha, pobre, você não deve se revoltar, porque é muito melhor ser pobre na terra, porque aí você ganha o céu. Você devia agradecer por ser um cara que nem você é. Né? Então, por isso que eu que sou padre, olha, padre quer dizer pai, né? Olha aqui, ó. Eu que sou padre, te digo, vai com calma, não reclama, porque quando você morrer, você vai para o paraíso. Olha que coisa boa. E aí lá no paraíso você não vai ter que ficar trabalhando, se arrebentando de trabalhar, né? E pagando um monte de imposto, tá? Era para que as coisas não se modificassem.
E deu certo, né? Esse sistema durou 1000 anos, né? Até o Martinho Lutero começar a fazer as reformas na Alemanha, né? Esse sistema aí, dominado pela Igreja Católica, durou 1000 anos. Tá? Bem, assim nós podemos dizer que há essa duplicidade de elementos fortemente costurados pela Igreja, né? Os elementos feudais romanos, lembra? Feudalismo, síntese de elementos romanos e germânicos unidos pela Igreja Católica, tá? Então, a dependência entre o servo e o senhor, e do lado de cá, a dependência entre os nobres, as relações feudo-vassálicas. Do lado de cá, a forma de trabalho, que não é escravidão, é servidão, e do lado de cá, a ausência do interesse no comércio, apenas a subsistência, porque esses povos aqui não eram povos comerciantes. As vilas, como eu disse, deram origem aos feudos, e o que passou a ser cultivado nos feudos era o que interessava para os povos germânicos. Então, é o trigo, a cevada, o centeio, né? A igreja que já existia aqui no tempo dos romanos e o direito consuetudinário, baseado na tradição oral e nos costumes, vão acabar fazendo aí a administração da sociedade. Então, realmente é uma síntese entre os elementos romanos e germânicos, com um forte papel para a igreja como elemento de meio campo entre eles. Daqueles povos todos, como eu disse, o mais importante, os francos. 2 povos, sálios e ripuários. Sálios e ripuários. Esses caras vão dar origem ao que é mais ou menos a França nos dias de hoje. Eles começam, são 2 dinastias. Então, eu disse que teve um rei lá que fez a união, a união dos sálios e dos ripuários. O nome dele era Meroveu. Meroveu, da origem, então, à dinastia merovingia. Um neto de Meroveu, o neto do Meroveu, ia disputar, ia ter uma batalha contra Átila, o Huno, o flagelo de Deus, o castigo de Deus mandado para punir os homens pelos seus pecados. O homem que por onde passava não nascia mais grama. Tão bonzinho que ele era, Átila o Huno. O Clovis sabia que ia perder. Antes da batalha, um padre o procurou e falou: olha, Clovis, se você se converter ao cristianismo, você ganha a batalha. O que o Clovis fez? Bom, estou perdido mesmo, vou me ferrar, pelo menos, né? Então tá, eu me converto. Foi batizado, os nobres também, em volta dele, foram batizados, e o que aconteceu? Átila o Huno não apareceu para a batalha. Deu WO. E as tropas dele, né, foram embora. O Clovis achou que aquilo era um milagre, talvez tenha sido, né? Enfim, quem somos nós? E aí ele fez essa aliança com a Igreja Católica. Conquistou o que restava lá da Gália do tempo dos romanos, né, que corresponde ao território da França, Holanda, Bélgica ali, tá? Pegou terras e distribuiu para o clero, que era o seu aliado, e os nobres, que o haviam ajudado, acelerando aquela descentralização do poder que nós vimos lá, e deixou a coisa rolar. A igreja dizia que ele era sagrado, ele dizia que a igreja era legal, a igreja ia convertendo os povos bárbaros pagãos que tinha ali em volta. Só que os descendentes de Clovis, os últimos, entraram para a história como os reis preguiçosos, os reis indolentes, sabe? Majestade, a vaca foi pro brejo. Enche o saco, velho. Eu quero saber de, né? Reclama lá com o primeiro-ministro. Quem eram os primeiros ministros? Eram esses caras aqui, ó. Ó, os mordomos do paço, os majordomos, os mordomos do paço, os prefeitos do palácio, eles que tomavam todas as decisões, né? Um deles, chamado Carlos o Martelo, ganhou
Ele era prefeito do paço, ele não era rei. Ganhou uma batalha decisiva contra os árabes em Poitiers. Se os árabes tivessem vencido essa batalha, hoje em dia nós estaríamos falando essa história aqui de um outro jeito, né? Sem contar que a história seria totalmente diferente, porque os árabes iam entrar na Europa, ia virar todo mundo muçulmano, a gente ia rezar 5 vezes ao dia, eu ia me chamar Ahmed, né? Enfim. Em 732, ele derrota os árabes. Ele consegue derrotar os árabes, mas ele não vira rei ainda. Ele não quis virar rei, porque ele tinha lealdade ao rei indolente merovingio que estava no poder. Para frente. O filho dele, chamado Pepino o Breve, Pepino, pessoal, é porque é Pedrinho, tá? O diminutivo de Pedro é Pepe, e o diminutivo de Pepe é Pepino. O Breve, porque ele fica pouco tempo no poder, né? Pouco tempo no poder, tá? Ele, ele traz a igreja para o lado dos francos. Como? Ele doa para a igreja, em troca do apoio, né, da igreja, essa região aqui, ó, o centro da Itália, os estados pontifícios. E aí a igreja começa a falar que ele que é o cara. Expulsa os lombardos da Península Itálica e conquista um grande território, um enorme território que vai virar o Reino Franco. Tá? Um filho dele, ele teve 2 filhos, o Carlos e o Carlomano, que se você traduzir é irmão do Carlos. Ele já tem um problema seríssimo de identidade. Bem, o Carlos falou para o irmão assim, olha, mano, é o seguinte, se você não quiser virar padre, eu vou ter que te matar. Na hora, Ave Maria, virou padre na hora. E Carlos Magno, Carlos o Grande, né, porque você não seguiria no campo de batalha Carlos o Médio, Carlos o mais ou menos. Né? Carlos o Grande, Carlos Magno, se tornou rei. O maior rei da Idade Média, Carlos Magno. Tá? É o auge do Reino Franco. Então, guerras que ampliaram o Reino Franco, né? Criação de laços de dependência com os nobres que ficavam leais a ele, diretamente a ele, diretamente. Então ele vai o quê? Vai concentrar poder nas mãos dele, né? Vai tornar as estradas mais seguras, reativando o comércio, vai reorganizar, olha aqui, vai reorganizar toda a administração, ó, né? A divisão imperial em 300 partes, tá? As marcas nas fronteiras administrada pelos marqueses, os ducados onde ficavam os generais dele, né? Dux, o segundo, dux em latim quer dizer 2, né? O segundo em comando, os condes que eram os encarregados de administrar vastas regiões, funcionários do rei, olha, os missi dominici, chamado de olhos e ouvidos do rei, olhos e ouvidos do rei, né? Para ver o que o povo estava falando do rei, tá? Com o apoio da igreja, ele passou a ser um soberano sagrado, praticamente. Fez leis escritas pela primeira vez, divididas em capítulos, né? Por isso, leis capitulares, ó. Defendeu a alfabetização dos nobres, embora ele mesmo fosse analfabeto, quase consegue reconstruir o Império Romano do Ocidente. Morreu. Quando ele morreu, ele deixou o poder para o filho dele. O filho dele, que tinha sido criado pelos padres e tal, não era muito de guerra, né? Luís, o Piedoso. Esse nome é horrível para um rei da Idade Média. Tinha que ser Luís o Sanguinário, Luís o Cruel, Luís que pisa em filhotinhos de cachorro assim que eles nascem. Entendeu? Tinha que ter um nome loucão assim, né? Mas aí, Luís o Piedoso,
foi deixando a situação piorar, foi fazendo com que a coisa enfraquecesse, e ainda dividiu o reino dele entre os filhos. Ao invés de fazer que nem o pai dele, que tinha tirado o irmão da disputa e tinha reconhecido só um filho como herdeiro, ao invés de fazer, sei lá, matar 2 filhos e deixar um só, não. Ele divide o reino entre seus 3 filhos, através do famigerado Tratado de Verdun, de 843 depois de Cristo. Ele divide para Carlos o Calvo o território que é a França. O Lotário, Lothar, a região do que é hoje em dia o norte da Itália, Áustria, Suíça, né? E a parte mais oriental para Luís, o germânico, tá? Então, ele divide o reino em 3. Exatamente no momento que, a partir do norte da Europa, os vikings estão chegando, né? Então, é o grito que vem do norte. É quando nós vamos ter as invasões vikings, quando vamos começar a ter a falta de proteção nas estradas novamente a descentralização do império, a refeudalização, os árabes dominando o mar Mediterrâneo, a Europa está cercada, tá? Estamos aí no século IX, é um período horroroso que a Europa vai começar a passar. Esse período horroroso só será resolvido na Baixa Idade Média com as cruzadas, tá bom? Para o nosso próximo encontro de história, eu gostaria que vocês fizessem, por gentileza, os exercícios dessa aula, tá? Para a gente corrigir. Acho que tem um exercício e tem A e B. E depois nós vamos dar prosseguimento estudando o feudalismo na Baixa Idade Média e o islamismo. Tchauzinho, gente. Obrigado por tudo. Até a próxima aula. Tchau, professora. Até a próxima aula. Tchau.